Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. Eu sou a Heloísa e antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de comentar um pouco os exercícios que eu tinha passado para vocês na aula passada. É só um breve comentário. Eu fiquei muito feliz que vocês responderam, que vocês participaram, porque isso é importante para mim, para eu sentir como é que vocês estão em relação ao que eu estou passando, mas também é importante para vocês, para ajudar um pouco na elaboração de respostas, na fixação de conteúdo. E nessa primeira aula, o que eu tinha deixado para vocês de exercício não era tão relacionado a conteúdo. Eu queria sentir um pouco como vocês estavam, como é que estava a leitura de imagem de vocês. Eu não esperava que vocês tivessem algum conhecimento prévio para poder trabalhar essas questões. Se vocês tivessem como algum tinham, ótimo, eu já consigo sentir mais ou menos como está a turma. Mas se não, não tinha problema. Queria deixar isso claro para alguns de vocês me mandaram mensagem, preocupados. E tá tudo bem, era só para vocês trabalharem a leitura de imagem de vocês, que tá muito bacana. Eu gostei muito das análises de vocês. Vocês conseguiram ler a imagem, descrever aquilo que vocês estavam vendo. Acho que a que teve mais problema, no caso, foi essa daqui, mas aí a culpa é completamente minha, porque essa imagem está numa perspectiva um pouco ruim. Mas ainda assim eu achei sensacional as análises que vocês fizeram. É muito importante explorar um pouco mais esse lado criativo de vocês. Mas nos próximos eu vou colocar alguma imagem que dê para vocês conseguirem entender melhor o que está acontecendo ali. Então é isso, muito obrigado pela participação. Eu espero que a gente continue assim, porque, enfim, é muito importante. E, bom, chegando na aula de hoje, como vocês podem ver aqui, ela vai estar um pouco extensa. São muitos conteúdos, mas eu espero que dê pra gente trabalhar tudo de uma forma satisfatória. Vocês vão ver que a seleção que eu estou fazendo até um determinado período, ela vai ser muito mais ocidental, mas isso se deve principalmente ao recorte feito pelos vestibulares. Porque eu fiz um levantamento e eu estou trabalhando com esse levantamento das questões de vestibular e por conta disso eu vou acabar trabalhando alguns conteúdos já um pouco tradicionais, por assim dizer, como por exemplo a Antiguidade Clássica, que são coisas que sempre caem. Mas isso não impede que vocês que queiram saber de coisas extras, por exemplo, eu sempre quis saber mais sobre história de quadrinhos, ou história da arte japonesa, me mandem essas dúvidas, pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, através do formulário, na caixa de dúvidas. Eu vou separar conteúdos, eu posso fazer uma aula extra. Aquilo que vocês quiserem de conhecimento extra é sempre muito bem-vindo e eu vou me sentir muito feliz em estar conseguindo elaborar alguma coisa nesse sentido para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar com arte na pré-história. Eu vou tentar sempre separar, mobilizar um ou alguns conceitos aqui para vocês, que vai ajudar um pouco na fixação do que foi esse período, alguma coisa para vocês conseguirem fazer uma associação rápida quando vocês estiverem fazendo a leitura de alguma imagem ou algum objeto artístico desse período. E para a pré-história, eu mobilizei esse conceito de arte pragmática. Pragmatismo está ligado ao uso prático. Então, quando a gente está pensando em arte na pré-história, a gente tem muito essa ideia de o que estava sendo produzido nesse período, que hoje a gente entende como arte, ele tinha um uso cotidiano antes de tudo. Então, por exemplo, deixa eu só pular aqui. Se nós temos alguns registros hoje, por exemplo, de pinturas rupestres, de gravuras, de esculturas, todos esses elementos eles estão ligados a algum uso cotidiano. Ele pode ser mágico, ele pode ser religioso, ele pode ser para caça, por exemplo. As pontas de lança, por exemplo, que hoje a gente entende como... a gente faz uma apreciação estética no sentido de beleza, que é uma coisa muito comum da sociedade contemporânea. Nesse período ela estava muito mais ligada ao uso prático no cotidiano. Se essa ponta de lança vai facilitar o momento da caça, se eu vou conseguir matar e ter comida. Era essencialmente um uso prático. E sempre muito bom lembrar que quando a gente está falando de pré-história, a gente está falando de antes da escrita. Eu peguei essa linha do tempo, mas para vocês conseguirem se situar do que a gente está falando, qual período, o que precede, o que antecede, o que precede, o que sucede. E em relação à arte na pré-história, o que a gente tem de registro hoje, que já foi encontrado, eles se inserem nesse arco aqui de 35.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Então, eles se inserem no Paleolítico e no Neolítico. Pode ser que tenham outros registros,
como sempre, isso depende da descoberta, de pesquisas, da datação, que é um pouco complicada. Então, o que a gente tem hoje basicamente se insere nesse arco do Paleolítico e do Neolítico. Bom, e pensando nos registros que a gente tem desse período, um dos mais popularizados é a pintura rupestre. Muito porque ela foi a que mais foi encontrada ao longo do globo. Assim, a gente tem registros de pintura rupestre em vários continentes, em vários países, e isso meio que popularizou a pintura rupestre. E a gente vai pensar os temas que estão sendo representados ali. E, no geral, são cenas cotidianas, como cenas de caçadas, lutas, danças. E aí aqui a gente estabelece uma relação entre o homem e a mulher pré-histórica com a imagem. Muitos pesquisadores eles afirmam que a realização a reprodução dessas imagens nas paredes dessas cavernas, a produção de estatuárias, todas elas estão ligadas a uma espécie de mentalidade ritualística, ou seja, eles acreditavam que tinha uma relação direta entre a imagem e a realidade, ou seja, aquilo que estava sendo representado ali na parede da caverna poderia acontecer, ou seja, se eles pintassem os animais, o momento das caçadas, que isso melhoraria, por exemplo, o desempenho ou a caçada do dia seguinte. Então tem essa associação entre imagem e realidade. Por isso, novamente, a gente está pensando aqui, embora seja um aspecto religioso, tem sim um uso prático. Os materiais utilizados eles eram essencialmente materiais naturais. A gente não ia pegar a tinta coral e pintar a parede da caverna. Não. Eles utilizavam extratos animais e vegetais, como sangue, carvão, excrementos, gordura animal, ossos triturados, plantas e, obviamente, rochas. Eles faziam uma mistura desses materiais e realizavam as pinturas nas paredes, que a gente tem esses registros até hoje. A gente também tem algumas gravuras. Elas não são tão popularizadas quanto as pinturas, mas a gente tem sim alguns registros desses entalhes, por exemplo, nas pedras, que eu pelo menos acho que deveria ser dificílimo fazer isso. E o legal é que a gente tem muitos registros, a gente tem sítios arqueológicos aqui no Brasil também, de pinturas e gravuras rupestres, é bem interessante. Esse aqui, por exemplo, em Ingá, é a gravura da Pedra do Ingá, aqui no Brasil. E esses registros, a gente consegue encontrar eles na Europa, essencialmente na Espanha, que foi onde começaram as descobertas, no sul da França, por exemplo, aqui em Lascaux, no sul da Itália, na América, na Oceania, na África. Então vocês podem ver que eles estão bem espalhados. E quando a gente está pensando um pouco nos registros que foram encontrados, a gente tem esse daqui que é bem famoso, que é a Vênus de Willendorf. Quando eu colocar esse Czinho aqui para vocês, ele significa circa de, ou seja, cerca de. Então é uma data aproximada do que eles conseguiram estimar. Que ela provavelmente foi produzida entre 24 a 22 mil anos antes de Cristo. Tem algumas divergências porque a datação ela é muito difícil para objetos desse período. Ela foi descoberta na Áustria, em Willendorf, por isso o nome dela, e ela se encontra atualmente em Viena. Bom, vamos lá. A gente tem essa escultura de um corpo claramente feminino e acredita-se que isso estava ligado a algum ritual de fertilidade. Então, novamente, entra naquela questão da associação entre imagem e realidade, que vai ser muito importante para essa questão, por exemplo, dos usos práticos da arte no cotidiano desses povos pré-históricos. E a gente tem mais um outro tipo de registro que são chamados de monumentos megalíticos, que são esses amontoados de grandes rochas, são grandes mesmo. Esse daqui é no Reino Unido, o Stonehenge, é bem famoso, na verdade acho que é o mais famoso desse período, a gente tem alguns outros menores, mas acredita-se que eles estavam relacionados com a marcação de tempo, homenagem a antepassados, observação de astros. E aqui vocês vão observando que grande parte do que a gente tem de registros, do que eu mostrei para vocês, porque a gente tem outros vários registros também, como por exemplo as pontas de lanças, eles estão muito ligados a não só a esse uso prático no dia a dia, mas também a essa questão ritual
dessa associação entre imagem e realidade. Então essa acho que é uma parte muito importante para vocês lembrarem quando vocês estiverem analisando alguma coisa pré-histórica durante o vestibular, por exemplo. E eu não vou me demorar muito na arte pré-histórica, porque basicamente o que tem caído, que eu tenho visto nos vestibulares, são relacionados a isso. E aí então a gente passa para a arte egípcia. Lembrando aqui que a gente está falando de Egito Antigo, que vai de 3100 a.C., mais ou menos, até 30 a.C. E aqui o conceito que eu resolvi mobilizar para vocês é arte e religiosidade. E a gente vai ver mais um pouquinho por quê. O que a gente tem de produção, que a gente tem contato hoje, que foi a produção desse período, foi uma coisa que perdurou durante muito tempo. São construções enormes, magníficas, e muitas delas eu acredito que vocês conhecem, como por exemplo as pirâmides. A gente tem aquela sequência de filmes da Múmia, então as pirâmides elas se popularizaram bastante. A gente tem também templos. Esse aqui é o templo de Luxor, que é muito famoso, essa aqui é a entrada dele, que eram dedicados à adoração dos deuses. Os egípcios eles eram politeístas, então eles erguiam esses templos para adoração das divindades que estavam ligadas essencialmente a elementos da natureza, por exemplo, ao sol. E as pirâmides, elas são um caso um pouquinho à parte, porque elas não só tinham esse caráter religioso / ritualístico, porque elas serviam de tumba para os faraós. Então ali eles armazenavam não só o corpo através do processo de mumificação, porque eles acreditavam que se esse faraó retornasse à vida, ele teria que ter não só o seu corpo intacto, como seus pertences também. Então ali eles guardavam as riquezas do faraó. E as pirâmides elas também serviam como uma demonstração, uma simbolização do poder do faraó que mandava construir, porque são construções incríveis, enormes, e quem conseguia construir uma pirâmide para servir de tumba, de túmulo para o seu corpo, tinha ali também uma demonstração do seu poder. Essas aqui são as pirâmides de Gizé, esse conjunto enorme de pirâmides, que são 3 aqui na frente, 3 aqui no fundo. E quando a gente pensa também na produção estatuária egípcia, ela também traz esse elemento da religiosidade através da reprodução de valores atemporais. Ou seja, quando eles representavam não só os deuses, como também os soberanos, os faraós, eles buscavam, acima de tudo, transpor para as esculturas valores como força, juventude, ou seja, valores que independiam da idade da pessoa que estava sendo representada ou da divindade que estava sendo representada. O que a gente vai ver, por exemplo, que é diferente da produção romana posterior, em que eles buscavam trabalhar as particularidades de cada pessoa ali naquela estátua que estava sendo produzida. Então, o que a gente tem de registro de estátuas desse período egípcio, eles têm, sobretudo, essa carga do valor atemporal. Ou seja, você pode ver essa cara muito serena aqui, muito jovem, muito plena, e que não necessariamente condizia com a imagem que estava sendo representada, da pessoa que estava sendo representada, da realidade. Outro registro muito importante desse período também são as pinturas, porque elas serviam não só para ornamentar o interior desses templos, dessas pirâmides, mas eles também são uma fonte muito importante para as pessoas que estudam esse período, porque eles trazem narrativas sobre o período do Egito Antigo. Então, a gente tem a inscrição de hieróglifos, a gente tem essa representação humana, e elas vão contando um pouco dessa história. Então, é uma fonte muito importante sobre esse período. E vocês provavelmente já devem ter visto alguma imagem desse tipo, seja em meme, seja estudando, dessa representação um pouco certinha demais, assim, com os pezinhos virados para o lado. Isso daqui ficou conhecido e foi chamado de lei da frontalidade, que basicamente é a representação aqui do tronco, do torso, ela é feita de forma frontal, numa visão frontal, ou seja, como se eu estivesse vendo de frente essa pessoa. Mas a cabeça e as pernas, eles são representados de perfil, como se eu estivesse vendo de lado. Então, quando vocês se depararem com isso, muito provavelmente vai ser uma representação egípcia. E aí a gente tem aqui uma distinção também na representação entre homens e mulheres, que as mulheres elas eram representadas
num tom de pele um pouco mais claro do que os homens, então é fácil fazer uma diferenciação. Então esse é um suporte muito importante para a pesquisa sobre esse período e também revela muitas coisas interessantes sobre o Egito Antigo. Então sempre lembrar, quando vocês se depararem com uma imagem dessa questão da lei da frontalidade, dessa divisão entre a visão frontal e a visão de perfil do corpo humano. Essa daqui é uma imagem interna da tumba de Tutankhamon, e aqui vocês podem ver um pouco essas imagens que eu falei para vocês no slide anterior, em que elas vão contando um pouco da história desse faraó ou desse período. Aqui vocês podem ver que isso era realizado ao longo de todas as paredes, do teto, então é por isso que eu falo que são sim um registro importantíssimo sobre esse período. E se vocês, como eu, também têm ou tiveram em algum momento da vida muita dúvida sobre como eram feitas as pirâmides, eu recomendo esse vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês, se vocês clicarem, do Nerdologia, que é um canal que eu gosto bastante, eu sempre recomendo, que eles, em 5, 6 minutos, se não me engano, o Attila até que está fazendo esse vídeo, ele descreve como foram construídas as pirâmides com base nas pesquisas que foram realizadas. Então ele vai falando qual pesquisador, qual livro. É muito importante isso, porque faz essa ponte entre pesquisa e divulgação científica. Então é bem interessante, é bem rápido, eu recomendo que vocês assistam. E por que eu fiz essa brincadeira aqui? Porque existe aí algumas pessoas que acham que quem construiu as pirâmides foram ETs. Se não me engano, tem até uma série do History, posso estar enganada, mas eu acho que é do History, falando sobre essa associação entre a construção das pirâmides e os aliens. E, gente, nada a ver. Não é porque não foi um homem branco ocidental que fez isso que foram aliens que fizeram. Não, as pirâmides elas foram construídas sim. E é uma estrutura incrível. Basicamente, eu vou só resumir para quem não conseguia assistir o vídeo. Eles tinham sim, porque eu acreditava que eles tinham uma rampa enorme, assim, para levar os blocos até a parte de cima. E não. Ficou comprovado que eles faziam essa rampa até um certo momento aqui da construção da pirâmide, e depois eles tinham uma estrutura de rampas internas para conseguir levar esses blocos até o topo. Então é muito bacana, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque vai estar muito mais bonito, muito mais bem feito do que o meu, e é bem rápido. Então é isso. E aí a gente pula para a Antiguidade Clássica. Eu vou começar trabalhando com vocês com gregos, porque eu vou seguir um pouco essa cronologia, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Essa aqui é uma cena icônica do Hércules, para quem nunca assistiu da Disney, assista, é engraçadinho, em que eles pegam um pouco desses elementos da produção de pinturas em cerâmicas para fazer essa brincadeira durante o filme, é bem legal. Vai fazendo propaganda da Disney aqui. Bom, e para pensar um pouco a arte grega, o que a gente pode pensar em relação a essa produção? E pensando na produção de arte grega, a gente tem aí um reino de algumas características um pouco comuns, como a busca pela harmonia, pela beleza e pela perfeição. Então, quando a gente estiver olhando alguma construção desse período, as estátuas que a gente tem desse período, a produção de vasos, ânforas, eles têm essas características em comum, essa busca pela simetria, pela proporção. Então, o que a gente entende hoje como belo clássico, embora esse clássico ele compreenda não só gregos como também romanos, esse belo a gente entende essencialmente dentro da arte grega, dentro da cultura grega, que é a busca por esse ideal de perfeição, de equilíbrio, de graça, que os artistas procuravam representar pela simetria e pela proporção. Então, como isso se traduz, por exemplo, na arquitetura? Essa aqui é uma estrutura que eu quero que vocês lembrem sempre quando a gente estiver falando de gregos. Basicamente, isso daqui a gente pode entender como a entrada, por exemplo, de um templo, que são os mais comuns para esse período. E aqui a gente tem algumas estruturas muito básicas, que são as colunas, frontão, que é essa estrutura aqui da frente, e friso. E os capitéis, que são uma forma da gente diferenciar alguns estilos dentro da arquitetura grega. Então, sempre lembrem dessa estrutura vinculada, sobretudo, aos gregos. Aí aqui, um pouco do que eu estava falando antes,
Porque, assim, dentro da arquitetura, quem for prestar vestibular específico me avisa, que aí eu posso dar uma aprofundada melhor em alguns conteúdos, mas eu não quero que vocês decorem esses nomes aqui, porque vai ser absurdo, vocês já tem muita coisa para estudar, para lembrar, e não faz o menor sentido vocês lembrarem do filete, da régua, não faz o menor sentido. Então, lembrar sempre da coluna, que é essa estrutura compreendida aqui, ou seja, a nossa coluninha aqui. Aqui ele está chamando de frisa, mas frisa não, friso, que é essa parte daqui, e o frontão. O friso, normalmente, que é essa estrutura aqui, ele era adornado com algumas estátuas, algumas figuras, e o capitel. Que o capitel a gente vai ver que tem algumas diferenças. O capitel é essa parte superior aqui, ó. Ele vai ajudar a diferenciar, por exemplo, alguns momentos da produção arquitetônica grega. Porque a gente tem a produção de algumas ordens distintas, ordens ou estilos, que a gente vai chamar de dórico, coríntio ou jônico. A gente vai trabalhar mais para frente. Aqui, basicamente, é uma coluna dórica, aqui é uma coluna coríntia e aqui é uma coluna jônica. Aqui alguns exemplos para vocês do que seriam isso na realidade. E vamos fazer algumas diferenciações aqui. A ordem dórica, ela está vinculada geralmente a construções vinculadas a deuses, ou seja, figuras masculinas, e ela é a ordem mais antiga. Então ela tem esse caráter um pouco mais simples aqui, a gente não tem muitos ornamentos no capitel, é uma coluna um pouco mais lisa, por assim dizer, não tem ornamentos. A ordem jônica, ela é um pouco posterior e ela está vinculada, sobretudo, à figura feminina. Então vai ser muito comum a gente encontrar em templos dedicados a deusas esse tipo de construção, esse tipo de ordem. Gente, tem essa associação aqui com a figura feminina. No caso aqui em relação ao capitel, isso aqui se chama volutas. É uma associação um pouco engraçada, mas faz sentido. E é bacana para vocês conseguirem um pouco lembrar das características de cada um, porque isso daqui infelizmente cai. Então, a ordem ou o estilo jônico, normalmente ele está ligado à figura feminina, porque eram construções consideradas mais elegantes, que traduziam um pouco as formas da mulher na construção, o que quer que eles queiram dizer com isso. Quais são essas formas da mulher. Mas, essencialmente, é uma ordem relacionada à figura do feminino e a ordem dórica ao masculino. Embora a gente tenha templos, sim, como, por exemplo, o Parthenon, que são construídos em ordem dórica. E a ordem coríntia, que é, por assim dizer, uma evolução. A evolução é ruim. É um desdobramento da ordem jônica, porque ela vem depois. Ela tem, por característica, uma ornamentação muito maior nos seus capitéis. Então, por exemplo, aqui o que vocês estão vendo, essas folhinhas, são folhas de acanto, que é uma folha muito comum na Grécia. Então, normalmente eles vão trazer essas volutas aqui, tá vendo? Essa voltinha, que remete à ordem jônica, mas também vai ter essa ornamentação um pouco mais floral, por assim dizer. Aqui a gente tem flores, aqui a gente tem as folhas de acanto. Então, essas são as 3 ordens mais famosas do período grego. E é importante fazer essa diferenciação, pelo menos sabendo algumas características básicas de cada um, porque vai ser mais fácil de vocês conseguirem, de repente, fazer uma leitura dessa imagem. E aqui a gente tem um Parthenon, dedicado a Atenas, que foi construído a partir da ordem dórica. Vocês podem ver que a coluna é um pouco mais larga aqui na base, o capitel segue a ordem dórica. Aqui a gente tem um friso. Nessa imagem está um pouco ruim, mas é que eu não achei uma imagem melhor. Mas o friso ele é ornamentado. E aqui em cima a gente tem um frontão parcialmente destruído. Lembrando que isso aqui é uma estrutura antiga, então é muito difícil resistir às intempéries, resistir a todos esses séculos. E ainda assim ele se mantém de pé. Uma construção muito sólida, muito bem feita. E aqui a gente consegue ter um pouco dessa ideia da simetria ao longo da construção. Então, o que os gregos faziam? Eles não tinham muitas técnicas
para fazer construções enormes, por assim dizer. Então, a técnica que eles desenvolveram foi o uso das colunas, porque com as colunas a gente consegue distribuir esse peso e fazer construções maiores, dedicadas aos deuses. A gente vai ver que em outros períodos, outras técnicas foram desenvolvidas para conseguir ampliar essas construções. Então, aqui os gregos eles já trazem essa inovação do uso das colunas, que vai ser utilizado largamente em períodos posteriores, tendo suas modificações, é claro, mas eles desenvolvem essa base do que seria a arquitetura que vai ser seguida nos séculos posteriores. Então, é muito importante esse desenvolvimento desse tipo de técnica e vai dizer muito sobre essa questão da simetria, porque vocês podem ver, é simetricamente reproduzida essa estrutura de colunas dentro da construção. E certamente vocês já devem ter ouvido a expressão tragédia grega, comédia grega, e a gente tem nesse período um florescimento do teatro grego, e a construção desses teatros ela é muito interessante, porque esse aqui é o teatro grego de Siracusa. Esses teatros eles eram feitos nas encostas de montanhas. Os gregos eles faziam uma observação muito interessante da vida que estava ao redor deles. Então, por exemplo, eles conseguiram fazer uma associação entre a estrutura do nosso ouvido e como era feita a captação de som através dele. E o que eles fizeram? Eles reproduziram essa estrutura aqui para cá. Então, o que acontece? Quando um artista estava aqui nessa parte de baixo, o som conseguia ecoar para as partes de cima. Então, é uma construção muito inteligente, porque utiliza o próprio relevo, a própria estrutura do lugar que está sendo construído, para melhorar essa acústica. E outro registro muito importante que a gente tem desse período são as pinturas em cerâmicas. Esses vasos eles eram muito comuns no período, a gente tem ânforas, vasos em que eles eram utilizados para guardar líquidos, mel, azeite, água, só que esses recipientes eles eram adornados pelos artistas gregos. Então a gente tem essas pinturas que elas descreviam, elas traziam narrativas de deuses, heróis mitológicos ou cenas cotidianas como guerras, festas, eventos religiosos. E aqui a gente tem a reprodução a partir de duas técnicas, que a gente vai chamar de figuras vermelhas. Vocês podem ver que não é vermelho necessariamente, mas é a cor da terracota. A terracota é a cor desse vaso mesmo, cor de terra. E as figuras negras. Como elas eram feitas basicamente? Aqui a gente tem o desenho dessa figura, o contorno dessa figura, e a parte restante ela é pintada de preto. Então, as figuras elas ficam na cor original do vaso e o restante fica preto. Essas são as figuras vermelhas, é bem fácil de lembrar. E a gente tem as figuras negras, que aqui era feito o contrário. Embora aqui esteja pintado de preto, vocês podem ver que a área que cerca essas figuras, ela está na cor original, na cor de terracota. Então, eles aqui faziam o contrário, eles demarcavam essas figuras e pintavam as figuras de preto. Então, essas pinturas elas são importantes também para registro desse período, porque elas trazem essas narrativas e elas demonstram essa variação técnica na produção dessas imagens. A gente não tem registros de outros suportes dentro da pintura. A gente não tem afrescos, por exemplo, como a gente vai ter com os romanos. Mas isso é muito porque acredita-se que se perdeu, porque na literatura do período, alguns autores descreviam as pinturas. Então, acredita-se que tinham pinturas e elas só não resistiram ao tempo. Uma dessas histórias, ela é bem conhecida, que é a história de Zeus e Ciparrácio, que eram dois pintores. Essa daqui é uma gravurinha representando um pouco essa historinha que eu vou contar para vocês. Basicamente, a gente tinha esses dois pintores, que eram Zeus e o Parrácio. E eles eram dois dos melhores pintores da Grécia Antiga. E eles estabeleceram uma espécie de competição entre eles para ver quem era o melhor pintor. Então, Zeus pintou aqui um cacho de uva.
E foi tão realista, foi tão bem desenhado, que um passarinho se confundiu e veio bicar sua tela, achando que aquilo ali eram uvas de verdade. E todo mundo ficou maravilhado, falou, caramba, ele realmente é um incrível pintor. Só que o Parrácio, ele pintou a sua tela e falou para os deuses, pode vir aqui olhar. E os deuses chegou na tela do Parrácio e foi levantar a cortina que estava por cima da tela. Só que aquilo não era uma cortina, aquilo era a própria tela. O Parrácio pintou a cortina. Ou seja, ele conseguiu enganar o próprio homem, ele conseguiu enganar os próprios deuses. E essa é basicamente a historinha. Essa é uma historinha que foi contada pelo Plínio Velho, que era um escritor grego antigo. E a gente não sabe se realmente aconteceu ou se é só mais uma crônica, mas interessante porque aqui a gente já tem uma menção a uma técnica que vai ser chamada desse nome aqui francês, que eu não vou falar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem jogar no Google. A moça do Google vai falar para vocês com a pronúncia correta. Mas em português, basicamente, é engana-olho. Ou seja, é a ideia, o nascimento da ideia de perspectiva que vai ser trabalhada mais para frente por muitos outros pintores. Então aqui a gente já tem uma ideia da importância da perspectiva para criar essa ideia de realismo dentro da pintura. A gente vai trabalhar um pouco a noção de perspectiva mais para frente, mas ela vai ser muito importante dentro do campo da pintura realista, ou seja, aquela pintura que quer demonstrar a realidade tal qual ela é. Então, anedotas à parte, nós chegamos nas esculturas, que elas são muito famosas, certamente vocês já devem ter visto algumas. E a curiosidade é, grande parte das esculturas que a gente tem, elas são, na verdade, cópias romanas. Por quê? Muitas das esculturas gregas, elas se perderam ao longo do tempo, mas os romanos fizeram cópias delas, porque os romanos, eles realmente apreciavam a arte grega, tanto que muito vai ser incorporado depois da arte romana. E eles buscavam aproximar as suas obras, os gregos no caso, de um ideal de perfeição, como a gente já tinha falado antes, harmonia, beleza e perfeição. Como isso se traduz nas esculturas, por exemplo? Se um artista, um escultor grego, como por exemplo o Miron, fosse fazer uma escultura minha, ele ia desconsiderar completamente o quanto a minha cara é torta. Ele ia me representar como uma pessoa bela, perfeita, completamente simétrica. E isso não está próximo do real, ou seja, da minha figura. Mas é uma representação perfeita, ou seja, dentro dessa estética da beleza grega, do melhor que eu poderia ser. Ou seja, quando a gente está pensando em beleza para os gregos, a gente está pensando em simetria. Ou seja, a simetria, se vocês lembrarem um pouco dos conteúdos de matemática, é quando essas duas coisinhas aqui que são separadas por um eixo, elas são iguais. Obviamente, o rosto de ninguém é igual. Então, quando eles representavam o quê? Algo que não era real, mas que dentro dessa ideia de beleza, de perfeição, estava dentro da simetria. Então é bom lembrar isso sempre. Outra inovação dos gregos, aqui vocês vão perceber que, se vocês lembram daquela estátua egípcia, certo? Essa daqui é do período arcaico, ou seja, um período um pouco mais antigo dentro da história grega. Aqui a gente já tem no período clássico, que é um pouco posterior. Aqui a gente tem uma representação muito próxima daquela escultura egípcia, ou seja, um corpo um pouco mais travadinho, assim, com feições atemporais. Isso aqui vai ficar muito famoso como Kouros. E está no Museu Arqueológico de Atenas. Mas aqui a gente tem uma diferenciação. Isso aqui está em tamanho real, gente. É absurdo. Aqui a gente tem uma inovação em relação aos egípcios, que é o princípio do contraposto, ou apoio de peso. Em que eles vão ter um princípio aqui de uma ideia de movimento, já que nesse período, embora esteja muito retinha, muito rígida, de transpor um pouco desse realismo, dessa ideia do movimento para a escultura. Então aqui, no período clássico, a gente tem um desenvolvimento um pouco maior disso. Eu não sei para vocês, mas para mim parece que ele está sendo surpreendido no momento em que ele vai lançar o disco, ou seja, o corpo dele já traduz um pouco esses movimentos, ou seja, a perna está um pouquinho para frente, o torso segue a inclinação da perna, o disco está levantado sobre a cabeça. Então, isso daqui revela o quê? Um pouco dessa ideia de movimento. E esse apoio de peso também é importante, não só para conferir essa ideia de movimento para as esculturas, mas também para melhorar a distribuição do próprio peso nas esculturas.
Porque se eles quiserem fazer esculturas enormes, como por exemplo essa de uma representação do tamanho real de uma pessoa, é uma estrutura um pouco mais pesada. Ela precisa ter uma distribuição do peso se eles quiserem fazer essa figura ereta. Então, essa ideia da colocação da perna um pouco para frente, o outro um pouco para trás, também traz esse princípio da distribuição de peso. E a gente tem um capítulo na história grega que a gente chama de período helenístico. Se vocês vão lembrar, é aquele período de dominação do Império Macedônico que começou com esse querido Alexandre o Grande, com essa cara de sofredor aqui. Esse período ele faz parte da história da arte grega, por assim dizer. Por quê? Muito do que foi produzido durante esse período tinha como espelho o que era produzido pelos gregos já. A gente tem algumas mudanças, mas muito é mantido da tradição grega. E é importante lembrar que gregos é uma denominação posterior. Eles se chamavam de helenos. Então, aqui que a gente está falando é um período grego, por assim dizer. Período helenístico é um período grego. Mas a gente tem essas pequenas diferenciações que eu vou trabalhar aqui bem rapidinho com vocês. Essa é uma escultura muito famosa, que é chamada de Grupo de Laoconte, que ela está no Museu do Vaticano, no Vaticano. E acredita-se que ela foi produzida durante esse período helenístico, e ela traz uma maior expressividade das emoções. Ou seja, durante esse período helenístico, a gente vai ter uma preocupação em demonstrar expressões nas esculturas. Por quê? Se vocês olharem aqui, essa pessoa nem parece que está fazendo esforço nenhum. Essa pessoa está plena aqui. Nem parece que está fazendo algum exercício. E as esculturas, agora eu lembrei, voltei nos gregos. As esculturas elas têm por característica a representação, sobretudo, de cenas esportivas. Então, muitas das esculturas elas vão trazer cenas esportivas, ou seja, muito por conta das Olimpíadas, como aqui, por exemplo, o lançador de disco. Voltando para o período helenístico, aqui então a gente vai ter essa maior expressividade das emoções. Vocês podem ver aqui claramente o sofrimento dessas figuras. Então, essa cena aqui ela traz uma lenda de Troia, em que teoricamente o Laoconte, que é esse ser aqui, ele teria irritado o deus Apolo. E, como punição, o Apolo teria mandado suas serpentes para matar Laoconte e seus filhos. O motivo da irritação é especulativo, pode ser porque ele tenha se casado e tenha tido filhos, mas o mais aceito é porque ele teria lançado uma lança contra o cavalo de Troia. Vocês lembram da historinha da Guerra de Troia? Gregos e troianos, os gregos enviaram um cavalo para Troia cheio de soldados dentro, e o Laoconte teria desconfiado e teria lançado... gente, isso foi horrível. Teria arremessado uma lança contra esse cavalo, desconfiando do que estava ali dentro, desse presente de grego. E aí Apolo teria se irritado, porque no fundo a Guerra de Troia nada mais foi do que uma guerra entre deuses, por assim dizer. Eram os deuses que estavam vinculados a Troia, os deuses que estavam vinculados aos gregos, e era meio que uma tradução da guerra dos deuses na Terra. Enfim, mitologias à parte, aí assim, uma coisa importante que a professora esqueceu de falar, mas que é porque eu achei que estava implícito já, e não está. Muito da produção de arte grega, seja ela no período helenístico, seja ela tradicionalmente no período grego, ela vai ter sim uma grande relação com a mitologia. Ou seja, aquilo que era produzido, aquilo que era narrado, sobretudo nas esculturas, sobretudo na ornamentação dos templos, ou até mesmo na dedicação dos templos aos deuses, é relacionado à mitologia, gente. Então a mitologia ela tem um papel muito importante na criação dessas histórias, dessas narrativas, que vão dizer muito sobre o povo grego e que vão ser retomadas muitas vezes depois, por exemplo, a partir do Renascimento. Então, voltando aqui agora para o Laoconte, depois desse 1 milhão de insights que eu fiz, vocês provavelmente perderem o fio da meada, mas essa escultura ela é importante porque ela traz essa expressividade e também ela tem uma inovação que é a escultura em grupo. As esculturas que a gente estava vendo, elas eram esculturas individuais. Aqui a gente tem essa inserção da ideia de grupo nas esculturas, que vai ser largamente utilizada depois. E é interessante vocês observarem a ideia de perfeição estética aqui, ou seja, gente, devia ser muito difícil fazer um negócio desse, eu jamais na vida consegui imaginar fazer um negócio desse. Você conseguir reproduzir a musculatura e o movimento desse homem
no instante que ele estava percebendo que ele ia ser mordido pela cobra. Ou seja, todo o corpo dele reflete essa ideia do movimento e como se ele tivesse sido surpreendido, a ideia do lançador do disco também, no instante decididamente anterior a essa mordida da cobra. Então é uma escultura muito interessante, muito legal, recomendo vocês darem uma olhada nela com mais detalhes depois. E a gente tem a introdução do nu feminino, que vai ser popularizado depois, e a gente tem hoje, infelizmente, nos museus, grande parte dos quadros é o quê? Nu feminino, né, gente? As esculturas masculinas, elas eram reproduzidas no nu. E as femininas, elas eram vestidas. Aqui no período helenístico, a gente tem o quê? A introdução do nu feminino. E essa ideia de... Tá faltando um L aqui, gente. É realismo, tá? Por que essa ideia de realismo? Não é no sentido de feições reais. Por exemplo, a Vênus. Não é essa cara de pêssego aqui da Vênus que quer dizer que a mulher que inspirou a Vênus tinha essa cara de pêssega. Não. É o realismo dentro do que estava acontecendo no momento em que eles pretenderam demonstrar. Como, por exemplo, aqui no Laocoonte. Vocês conseguem imaginar essa cena na cabeça de vocês como acontecendo. Essas cobras cercando esse homem e seus filhos. Aqui é a Vitória de Samotrácia. Ela está no Louvre, em Paris. A Vitória de Samotrácia, ela está sobre uma pedra. Bom, e eu esqueci de colocar para vocês a data. Eu falei para vocês que eu ia colocar os materiais, as datas, fui um pouco relapsa nesses slides. Mas a Vitória de Samotrácia, se eu não me engano, ela é de cerca de 200 a.C., aproximadamente. E ela foi descoberta e acredita-se, estudos indicam que ela foi erguida para comemorar uma vitória naval em Rhodes. E ela representa, teoricamente, a deusa Nice. Então, é interessante vocês observarem aqui que, se vocês conseguem ver o realismo do movimento do tecido que está cobrindo o corpo dela. Ou seja, ela teoricamente estaria na proa de um navio. Aqui ela está supostamente em cima de uma barca. E o movimento do vento com a água batendo nele faria essa imagem. Ou seja, o tecido colando no corpo dela. Então é muito interessante a gente pensar nessa produção dentro desse aspecto realista. E a Vênus, que ficou muito famosa, ela vai inspirar posteriormente muitas das produções de nu feminino. Então a gente já viu hoje 2 nus muito famosos na história da arte, que é a Vênus de Willendorf, que é pré-histórica, e a Vênus de Milo, que atualmente está no Louvre, em Paris, junto com a Vitória de Samotrácia. Eu não sei vocês, mas durante muitos anos da minha vida, eu sempre associei esse branquinho aqui do mármore com estátuas gregas, com estátuas clássicas, por assim dizer. Mas cientistas fizeram uma descoberta, porque os cientistas são muito legais e eles sempre fazem ótimas pesquisas. Que essas estátuas, na verdade, elas tinham cor. Ou seja, esses artistas gregos, romanos, eles pintavam as suas estátuas. Essa daqui foi uma exposição chamada Gods in Color, ou seja, deuses em cor, em que eles reproduziam essas estátuas em impressoras 3D, ou através de gesso, e pintavam com o que teoricamente seriam as cores originais. Como eles fizeram isso? Eles encontraram vestígios de pigmentos nessas estátuas teoricamente muito brancas e límpidas aqui. E por que isso é importante? Porque muito do imaginário que foi criado posteriormente sobre o que foi esse período, o que foram esses períodos, e que vai ser reproduzido depois no Renascimento, tem muito desse ideal de pureza branca, do mármore. Mas eles não eram brancos, então é uma grande contradição, só que o pessoal do Renascimento, lá no século XV, não poderia saber isso, porque eles não tinham a tecnologia necessária para conseguir descobrir esses pigmentos aqui. Mas eu acho muito interessante, eu queria passar isso para vocês, porque é um dado muito bacana sobre esse período, eu pelo menos acho. E a gente chega neles, nos romanos, com o nosso querido Joaquim Phoenix aqui, como César em Gladiador, que certamente muitos de vocês já viram, porque a Record não cansa de passar esse filme. Mas é bom, é interessante, é legal, tem o Russell Crowe ali novinho, é bem bacana. E aí é interessante vocês pensarem o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em romanos. Para mim, por exemplo, sempre vinha o Coliseu, o Panteão, os aquedutos e uma série de 1 milhão de outras coisas.
Então, como é que a gente define toda essa produção cultural, essa produção material que a gente tem nesse período? A gente pode pensar através de 3 grandes conceitos: utilidade, realismo e grandeza material. Aqui a gente vai ter sim essa ideia do realismo já ligado na reprodução real das feições, por exemplo, humanas. Ou seja, quando a gente estiver reproduzindo a figura de alguém numa pintura ou numa estátua, a gente vai estar reproduzindo características pessoais reais daquela pessoa, e não de um ser humano perfeito, ideal, como os gregos. Tudo bem? E eles têm aqui uma influência grega fortíssima e etrusca. Etruscos eram os povos que viviam o que hoje a gente compreende por Itália, o centro ali da Itália. E pensando um pouco essas características na arquitetura, a gente vai ver uma inovação muito importante aqui, que é a invenção do arco. A gente também tem aqui na arquitetura romana a influência grega, seja através da utilização de colunas, que a gente está vendo aqui, colunas, tá vendo? E aqui a gente tem o quê? Coluna coríntia. Lembra da coluna coríntia, que era uma das 3 ordens gregas? Então, os romanos eles vão se apropriar disso, mas eles vão ser muito bacanas e eles vão fazer suas próprias inovações, como, por exemplo, o arco. Por que o arco é importante? Porque a gente utiliza até hoje, não só por isso, mas porque ele também traz o quê? Uma distribuição mais homogênea, ou seja, essa distribuição ela vai ser melhor feita entre as colunas, ou seja, o peso do teto ele vai ser melhor distribuído entre as colunas e ele vai possibilitar alargar as construções ou alargar o vão entre essas construções. Não sei se vocês lembram do Parthenon, não vou conseguir voltar lá porque tem muitos slides, mas o Parthenon ele tem o quê? Várias e várias colunas para suportar o peso. Isso diminui o quê? O espaço interno da coisa, porque a gente precisa colocar várias colunas para conseguir ter uma estrutura que consiga ficar de pé. Tenta fazer isso com um palitinho, ou tenta fazer isso com cartas, ou tenta fazer isso com macarrão na casa de vocês. É uma experiência muito bacana, eu recomendo. E a gente tem uma outra inovação aqui muito importante, que é o uso de concreto. É esse concreto armado que a gente usa hoje aqui com ferros? Não, não é esse concreto armado. Concreto armado a gente chama basicamente isso, a junção do concreto, da estrutura de concreto com ferros, com aço, que cria essa estrutura super resistente que a gente tem nas nossas casas hoje, que não permite que a gente consiga furar uma parede para colocar um quadro. Mas os romanos, eles usavam um concreto diferente, que poluía menos o meio ambiente, brincadeira, mas é real. Ele era feito a partir de cinzas vulcânicas, cal e água do mar. Aqui é o arco de Tito, em Roma. Ele ergueu esse arco porque ele teve uma vitória. Depois a gente tem outro arco em que o cara teve 3 vitórias. E aí, pra ser legal, ele fez o quê? 3 arcos, porque ele era mais legal que o Tito. Eu não lembro o nome dele agora. Não, tô confundindo. Mas ele fez 3 arcos, por quê? Porque ele era mais legal que o Tito, e ele não destruiu o arco do Tito porque eles eram assim, eles queriam só mostrar que eles eram melhores, ou seja, a ideia de grandeza material. Eles não precisavam destruir o anterior, porque se as pessoas não tivessem a ideia do anterior, como é que elas iam saber que o dele era maior? Então aqui a gente tem essa ideia de grandeza material. Aqui a gente tem o Panteão, para demonstrar um pouco essa ideia da importância do arco nas construções. O Panteão, ele é um lugar que foi destinado à adoração de vários deuses. Vocês lembram que os gregos, eles tinham os templos para adoração dos deuses. Mas os gregos, eles personalizavam o espaço ali do templo, ou seja, um templo era dedicado para um deus, não tinha 2 deuses no mesmo templo. Então era um templo dedicado a Atena, outro templo dedicado a Apolo, mas os romanos eles fizeram o quê? Por que eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer um só lugar em que eu reúno todas essas divindades aqui, ó, tá vendo? 1, 2, e aqui tem várias ao longo desse círculo aqui, ó, mais 3, 4, 5, em que a gente adora todos eles no mesmo lugar, vive todo mundo feliz adorando todos os seus deuses no mesmo lugar. A gente tem um pouco essa ideia da inovação do arco, que permitiu o quê? Uma maior utilização de espaço interno, então entrando aqui a questão da utilidade. E aqui dentro é bem bacana, porque os romanos eles eram bem inteligentes nas construções deles. Eles precisavam o quê? Ter entradas de luz, porque o prédio todo aqui é fechado. Então o que eles fizeram? Eles criaram esse vãozinho aqui em cima, para permitir a entrada de luz, e ao longo do dia, conforme o movimento do sol, ela ia iluminando diferentes divindades ao longo do espaço. Bem interessante. Mas aí você pensa, e quando chovia? Mas aí eles eram inteligentes também nisso. Eles fizeram o quê? A caída do terreno aqui na parte de baixo, não dá pra ver porque eu coloquei outra em cima, de forma que desce em um ralo. Então os romanos eles tinham muito essa ideia da utilidade dentro das suas construções. Eles pensavam muito em como fazer construções inteligentes. E essa é uma delas.
E esse panteão ele foi construído em 2 momentos. Essa primeira parte ela foi feita em um momento e esse restante ela foi feita em outro. No documento que eu deixei para vocês, na ficha resumo dos romanos, tem mais ou menos explicadinho e a planta para vocês darem uma olhada, tudo bem? E a gente não podia deixar de mostrar ele, o anfiteatro mais famoso do mundo, que é o Anfiteatro Flaviano. Sim, ele não se chama essencialmente Coliseu, ele se chama Anfiteatro Flaviano, mas também ficou conhecido como Coliseu. O Coliseu ele faz uso tanto da estrutura das colunas, mas principalmente dos arcos, para conseguir elevar e ampliar essa construção. Lembram dos teatros gregos, em que eles faziam a estrutura dos teatros nas encostas? Os romanos eles fizeram o quê? Um anfiteatro. O anfiteatro nada mais é do que essa arena oval ou circular que é rodeada de degraus. O teatro grego ele só tinha degraus em um lado. O anfiteatro, que a gente chama de anfiteatro, ele vai ter essas escadarias ao longo da construção, ou seja, em todo o entorno da construção. E aqui, bom, quem assistiu Gladiador ou quem não, sabe que eles eram utilizados para lutas de gladiadores. Eventualmente ele foi utilizado até para batalhas navais, aqui é uma história bem interessante. E ele chegou a comportar 50 a 80 mil pessoas. Aqui eles utilizaram concreto e areia, e foi por isso que ele conseguiu resistir muito ao longo do tempo. Mas ainda não era um concreto armado, por isso que ainda tem alguns probleminhas na estrutura, e por isso hoje ele só é aberto à visitação. E ele é um importante registro desse período, dessa grandeza material do período romano. Ele é realmente uma construção monumental e ele está num espaço aberto, o que torna ainda mais monumental para quem está vindo e vendo de fora. E essa eu acho que é uma das criações mais úteis para os romanos e que perduraram por muito tempo seguindo esse princípio da utilidade. Ele foi utilizado por muito tempo ainda, até mesmo na época moderna a gente ainda tem o uso desses aquedutos. Qual a ideia? Esses aquedutos eles nada mais eram do que um meio de transporte para a água, ou seja, a água ia sendo transportada através aqui dos pontos mais distantes do Império até Roma. E aqui vocês podem ver que eram distantes mesmo. Esse aqui é o Pont du Gard, que está na França, que nessa época fazia parte do Império Romano. Aqui é na Espanha, que também fazia parte do Império Romano, ou seja, eles foram construídos durante o Império Romano, se vocês olharem aqui as datas. E ainda assim, o que eles fizeram? Bom, eles só utilizaram a inclinação do terreno e a gravidade para fazer o transporte dessa água. Ou seja, ao longo de todas dessas construções que eram quilométricas, eles fizeram o quê? Eles só diminuíram um pouco a altura da construção ao longo dela mesma para permitir que a água continuasse escoando. E essa água ela possibilitava o abastecimento de Roma, a construção das termas, como por exemplo a gente tem as termas de Caracalla, que são bem famosas. E isso foi muito importante, não só por uma questão de higiene também, de manutenção da vida, mas também porque possibilitou esse maior acúmulo de pessoas na cidade. Então é bem interessante isso. E lembra que a gente já comentou bastante das esculturas? Porque as esculturas romanas, elas têm essa característica muito forte de realizar uma cópia fiel ou muito próxima das pessoas retratando seus traços particulares. Então, a gente tem, por exemplo, os bustos de imperadores que eles popularizaram bastante nesse período. Por quê? Bom, o Império Romano era uma coisa muito vasta, muito grande, e para levar um pouco essa imagem do imperador, o que eles faziam? Eles não poderiam levar estátuas para todos esses lugares, porque as estátuas eram grandes e difíceis de transportar, elas poderiam quebrar. Então a gente tem uma produção de bustos, esse daqui está quebrado, mas normalmente eles tinham mais uma estruturazinha aqui embaixo que permitia que ele ficasse em pé, sem o apoio de mais nada, e eles eram espalhados pelo Império para popularizar, por assim dizer, entre aspas, a imagem do imperador, que o imperador tinha que se fazer presente em todo o Império. E isso não era possível fisicamente o tempo inteiro. Então, o busto servia para demonstrar quem era aquele imperador do momento. E a gente tem também, dentro da escultura, a cópia de muitas esculturas gregas. E isso foi importante porque muito do que a gente tem hoje de registro de escultura grega foi porque os romanos fizeram cópias. Então, foi muito importante para o registro material desse período. E a pintura, que ela tem um papel muito importante na ornamentação dos espaços nesse período, ou seja, as pinturas elas serviam para decorar, não só decorar, mas aumentar ainda mais a grandiosidade desses espaços que estavam sendo construídos nesse período.
E a gente tem, sobretudo, a produção de afrescos. O afresco, ele é feito diretamente na parede, então a gente tem uma fina camada de argamassa. Se vocês lembrarem, argamassa é aquela coisinha que a gente coloca antes da cerâmica. E os artistas pintavam sobre essa camada de argamassa. E depois, quando secava, estava lá a pintura. E é uma pintura muito difícil de ser feita, muito difícil de ser trabalhada, porque você tem que fazer o ponto exato entre você passar na parede e o negócio secar para você poder pintar. E se populariza bastante depois do Renascimento, porque a gente tem uma produção absurda de afrescos durante o Renascimento. E os afrescos que a gente tem hoje, ligados a Roma, eles estavam localizados sobretudo em Pompeia. Pompeia, se vocês lembrarem, foi destruída pelo Vesúvio, mas muitos registros eles permaneceram, como por exemplo esses afrescos. E gente, sim, eles são eróticos, por isso eu coloquei esse censurada, porque eu não sei exatamente qual é a idade de vocês, mas enfim, é mais para vocês terem uma ideia dessa produção de pinturas nesse período, que ela é muito curiosa e ela era utilizada para ornamentar esses espaços, essas termas, por exemplo, e revelam muito do que foi esse período do Império Romano. Um outro suporte também muito importante dentro da pintura são os mosaicos. Não sei se vocês já viram algum mosaico na vida de vocês, mas atualmente a gente usa mais cerâmicas assim de cores diferentes para produzir o mosaico. A gente não pinta tanto a pedrinha, a gente já tem uma pedrinha de cada cor, mas tem gente que ainda faz pintando a pedra. Aqui nesse período, o que eles faziam? Eles pegavam várias pedrinhas, juntavam todas elas, criavam um desenho, e depois pintavam, trazendo cor a esse desenho. Eu coloquei essa imagem não tão aproximada, mas para que vocês tivessem ideia do trabalho final, da ideia final de como fica esse mosaico meio que à distância. Ele parece uma pintura, mas na verdade são mini pedrinhas aqui combinadas, criando toda essa estrutura. Esse aqui é um mosaico de Alexandre o Grande, ele está em Nápoles, na Itália, e ele está parcialmente destruído, que é uma pena, mas ele é enorme e é muito incrível, e revela um pouco de como era a produção cultural dentro da pintura romana. E pessoal, é isso. Eu vou deixar os exercícios para vocês através do formulário do Google. Essa aula ficou extensa mesmo, eu peço desculpas, mas foi erro de planejamento meu para tentar seguir um cronograma. Qualquer dúvida, por favor, me encaminhem. Continuem participando das aulas, não só minhas, mas de todos. É muito importante que vocês mantenham a mente ativa, sã nesse período de quarentena. Qualquer ajuda que vocês precisarem, qualquer conteúdo extra, qualquer coisa, entre em contato comigo ou com o pessoal do cursinho. E é isso, pessoal. Façam os exercícios, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me encaminhem. E isso é tudo, pessoal.